dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe nosso dia. Feliz dia 3 de maio. Feliz sexta-feira. Bom dia, seja muito bem-vindo na nossa live. Nossa 33ª live. Uau! Bom dia, bom demais. Gente, nossa última sexta-feira dessa jornada, penúltima, né? Dia 10, semana que vem é uma sexta-feira, que é quando nós terminamos nossos 40 dias. Amém. Te esperando aqui em Vitória. Vitória, mês que vem eu tô aí. Semana que vem, gente, eu e o Paulo vamos estar numa tour. Segunda-feira em Porto Velho, terça-feira em Manaus. Nós já estamos surpreendidos com o número de pessoas em Manaus. E quarta-feira em Belém. Vai ser uma semana bem especial. Já estava pensando, meu Deus, que horas vai ser essas lives, que eu vou estar sempre voando pela manhã. Mas a gente vai se falando, vamos viver um dia de cada vez e vai dar certo. Que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Eu vi uma pessoa aí pedindo, Camila, peço oração pela minha vida espiritual. Eu vou te ensinar a você orar pela sua vida espiritual. É você que dobra o seu joelho e diz assim, Senhor, me dá um coração quebrantado. Vem sobre a minha vida. Declara a palavra de Deus. Passa o dia ouvindo adoração. Não tem como cadeias não se quebrarem. Não tem como você entrar num lugar de presença de Deus. Não tem como. A vida espiritual a gente constrói como qualquer outra coisa. A gente treina até se tornar. A gente estrutura até se tornar. A gente busca até a porta se abrir, né? Na verdade, a gente bate até a porta se abrir. Constância, disciplina, o poder do todo dia. Como qualquer área, do mesmo jeito que você cura a emoção, cura da alma, da mesma forma que você trabalha o corpo. É todo dia, é o poder do todo dia. Tá certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe vocês. Viu? Muita gente entrando aqui. Bom dia, bom dia. Camila, quando você vem o Brasil... Bom, não entendi a pergunta, amor. Gente, vou escrever, tá? Pra quem foi importante a live de ontem? Sobre o que é perdoar e o que não é perdoar. Hoje nós vamos evoluir. Nós falamos da importância de nós perdoarmos o nosso irmão. Para sermos felizes e abençoados. Para termos saúde física e emocional. Para termos prosperidade. Só que agora existem alguns tipos de... Toda a vida que eu penso sobre isso vem na minha mente. Humilha-te de que Deus te deu, né, Camila? Primeiro humilho de humilhação, perdoa quem te pediu. Segundo nível de humilhação, vem hoje. Tá preparado? Eu vi. A pessoa já não sabe cantar, tá completamente rouca. Vamos ouvir essa adoração aqui enquanto eu digito o tema da nossa live de hoje. Bora? Vou escrever. Muito importante, já colocando em prática. Yes. É sobre isso. Deixa eu escrever aqui. Hoje é dia 33, tá? Peça perdão. Opa! Não, Camila, essa é fácil, será? Peça perdão. Estamos no segundo bloco. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas 7:14. Oi, Bela. Bom dia, princesa. Bom dia, Bela linda. Dani, beijos para Portugal. Portugal. Bom dia, gente. Ai, glória a Deus, tá? Obrigada, Camila. Casamento restaurado após as lives. É sobre isso. É só sobre isso. Vamos mandar nossos aviãozinhos pra gente começar a nossa oração. E faz um milagre. Tô mandando, tá? Enquanto eu tô em silêncio, você manda os seus.
só pra te dizer. Oh Deus, nós viemos aqui só pra isso, Pai. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Nós não temos absolutamente nada, nada além de Ti, Senhor. Nada. Mandei, tá? 100 aviãozinhos. 100 aviãozinhos. Bom dia, Rio Grande do Sul. Bom dia. Vamos começar a nossa oração? Vamos? Vamos começar o nosso dia com a melhor parte. Vou fechar aqui. Desativar comentários, com licença. Você que está aqui pela primeira vez, hoje é o 33º dia das lives do Devocional. Devocional é esse, Camila, plenitude, 40 dias, para eu e você irmos além em todas as áreas, essa é a promessa dele. Por isso, tantos testemunhos. Por quê? Porque ele é um devocional. Ele é estruturado por temas, por bloco. A gente já falou de identidade, a gente já falou de consciência, a gente já falou de orgulho, a gente já falou de estilo de vida, a gente já falou de usar as armas que Deus nos dá. E nós estamos agora no bloco do perdão. E nós vamos até a próxima sexta-feira, são 40 dias ininterruptos. E sobrenatural os testemunhos que eu tenho recebido. Por onde eu caminho, as pessoas dão um grito: ei, eu tô no plenitude, eu tô fazendo as lives, muito obrigada pelas lives. A minha mãe tá doente numa cama, mas todo dia pede pra colocar live, meu casamento, meus filhos, minha família, tô fazendo como eu levei para meus funcionários, levei para meus grupos de amigos da igreja. Então, assim, glória a Deus por isso. E o plenitude, ele tem uma estratégia diferente. Ele não é só a palavra de Deus com uma reflexão rápida de uma folhinha. Ele é uma palavra de Deus com reflexão profunda, tanto que cada dia tem a média 3, 4, 5 páginas. A gente tem um exercício de trazendo consciência, como eu coloco em prática o que eu acabei de ler, o que eu acabei de refletir, como eu trago isso como um manual prático para a minha vida, como eu de verdade faço isso ser um motor de transformação do meu caráter, da minha identidade. E tem um louvor, tem uma oração, então é sobre isso. Camila, eu tô chegando hoje, fico aqui, fica. Todas as lives estão gravadas, você consegue assistir todas elas, tudo organizadinho. Tem um grupo de WhatsApp que eu sempre coloco o link no meu stories todos os dias. Lá você recebe o mapa mental da live, do resumo do dia, você recebe o mapa mental, você recebe o link da oração. Todo dia tem uma oração e uma adoração, tá? Vamos fazer a nossa oração? Alexa, tocar Gabriela Rocha, Atraiu-me. Aqui estão algumas músicas de Gabriela Rocha no Amazon Music. Não tem jeito. Opa, não, eu vou botar o louvor. Vou botar o louvor do dia, tá? Do devocional. Página 214, o louvor do hoje é o Me Rendo, tá? De Davi Sasser. Alexa, tocar Me Rendo, de Davi Sasser. Me Rendo, de Davi Sasser, no Amazon Music. Ela tem tudo a ver com esse dia. Amém, Pai. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer nossa oração. Só está dispensado quem está dirigindo. Tá certo? Escuta isso. Oh, Pai. Oh, Pai. É sobre isso, Pai. Meu mestre, te amo mais que a mim. Quero declarar que só tu és santo, santo. Santo és, Senhor. Oh, Paizinho. Bom dia, Pai. Bom dia, só Tu és santo, Deus. Essa manhã do dia 3 de abril, nós queremos declarar, Pai,
que só Tu és, Senhor, Pai. Que só Tu és, Senhor, Pai. Que só Tu és, Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã nas nossas vidas, Pai. Possui tudo que há em nós, Pai. Nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, nossa boca, Pai. Nós queremos um coração completamente rendido aos Teus pés, Pai. Recebe a nossa adoração essa manhã. Que ela encha a nossa vida, Pai. Que ela encha a nossa vida, Pai. Nos ensina esse lugar, Senhor Deus, de rendição, Pai. Esse lugar, Senhor Deus, de adoração, Pai. Esse lugar de adoração, Pai. Que cada palavra que sai da minha boca hoje, Pai, seja como uma espada nesses corações, a partir do meu, Pai. Nos dá, Senhor Deus, um estilo de vida que Te agrada, Pai. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Eu Te amo, Senhor. Pai, nós Te amamos, Pai. Só Tu és Senhor da nossa vida. Só Tu és Senhor da nossa vida, Pai. Só Tu és o Senhor da nossa vida. Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, por corações quebrantados essa manhã. Nós clamamos por perdão dos nossos pecados, Pai. Nós clamamos, Pai, por um coração humilde que Te agrada, Pai. Nós clamamos por uma graça específica para tudo que nós temos que viver no dia de hoje, Pai. Unge as nossas cabeças, Senhor Deus. Unge, Pai, óleo novo que vem do céu. Nos reveste, Pai, nos reveste, Pai, nos reveste. Nos reveste com a Tua armadura, Senhor Deus. Nos dá ousadia, nos dá posicionamento, nos dá coragem, nos dá santidade, que é a Tua linguagem, Pai. Recebe o nosso coração e a nossa adoração. Eu Te amo, Senhor. Nós Te amamos. Prepara a nossa mente e o nosso ouvido e o nosso espírito para receber o que Tu quer nos exortar. E que para cada um seja como um ponto de transformação, levando para as nossas casas, para as nossas vidas, Pai, a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Pai. Só Tu és santo, Deus. Só Tu és santo. Bom dia para vocês que, enquanto eu fechei os olhos, 1.500 pessoas a mais. Bom dia. Bom dia. Que essa seja a nossa oração, que diz que só Ele é santo, que só Ele é santo, que só Ele é Deus Todo-Poderoso, que só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa vida. Amém? Vamos começar? Para você que entrou agora, abre o teu devocional do dia 33. 33, chegamos ao 30º dia. Eita, Pai. É um coração tão alegre, tão grato, porque até aqui nos sustentou o Senhor e tem feito coisas incríveis. Eu tenho recebido muitos testemunhos de casamentos, famílias, filhos, saúde, principalmente de uma transformação na sua relação com Deus. Mas nós ainda temos 7 dias, exatamente 7 dias para concluir nossa jornada. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Pega aí o teu devocional, página 210. Ok? O tema de hoje é peça perdão. Vamos para o próximo nível. Ontem nós tínhamos que perdoar. Mas pedir perdão é um ato de humildade que transforma o nosso caráter. Pedir perdão é um ato de obediência a Deus que nos conecta ao coração do Pai. Pedir perdão é um ato de consciência e de verdade que nos afasta do pai da mentira e nos coloca num lugar de transformação. Porque só quem pede perdão reconhece de verdade seus erros e pode ser completamente transformado. Então, se prepara. Abre assim, ó, a casinha do coração. Respira fundo, abre a casinha do coração. Vamos refletir sobre isso? Bora? Então, vamos lá. Abre a tua Bíblia, Camila, eu não tenho plenitude. Gente, eu vou só
ligar o ar-condicionado aqui do lado, tá? Enquanto isso, abre a tua Bíblia, se você não tem plenitude, em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14, ok? 2 Crônicas 7:14. 2 segundos. Voltei. Vamos lá, 2 Crônicas. 2 Crônicas 7:14. Por mim mais uma vez. Isso é quem ele é, tá? Isso é quem ele é. Um Deus que surpreende. Quando a gente pensa que tudo acabou. Ele faz nova todas as coisas outra vez. Quando a gente pensa que tudo acabou. Amém. E faz o sol brilhar pra mim. Então vamos lá. 2 Crônicas 7:14 ou página 210 do teu devocional. Antes de ler, eu quero contextualizar, tá certo? Essa conversa aqui, Deus está tendo com Salomão. Rei Salomão. Salomão, o mais rico, o mais sábio, o mais próspero, o mais abençoado, filho do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Salomão aqui tem acabado de construir o templo. O templo que Davi quis construir. Davi mandou buscar a arca, disse, como assim? Eu habito em palácios e o meu Deus não tem um templo. Só que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Davi guardou o tabernáculo, mas não pôde construir o templo. Quem pôde construir o templo foi Salomão. E Salomão, logo depois que ele construiu o templo, o Senhor fala para ele que existe um caminho para que o povo, tá certo? Vá àquele lugar, adore ao Senhor e o ouvido do Senhor se incline para a oração que vai ser feita naquele lugar. Presta atenção que eu comecei a falar da minha vida e da sua vida. Existe um caminho em 2 Crônicas 7:14. Deus dá um caminho ao rei Salomão. Aqui é o meu templo, o lugar que eu escolhi para habitar. Só lembrando para vocês que não existia o Espírito Santo naquela época. Que não existia. O Espírito Santo veio depois que Jesus voltou. E o Espírito Santo agora habita em nós. E ele que habita em nós somos templos do Senhor. No Velho Testamento, o templo era o lugar onde estava a Arca da Aliança. E o Senhor escolheu um lugar. E ele disse, eu habito nesse lugar, eu escolhi esse lugar. E esse é um lugar de encontro. Só que existe, como tudo, toda recompensa que Deus dá, ele sempre diz um caminho antes. Ele diz assim, olha, se você for até aquele lugar, você será curado. Se você se lavar nessas águas, você será curado. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, vai lá, quer uma recompensa? Honra pai e mãe, todas as coisas te irá bem e você terá seus dias prolongados na terra. Você quer ter prosperidade? Vai lá, dizima as tuas primícias, a tua oferta, oferece no altar do Senhor. E não é onde você bem quiser, no altar do Senhor. Então, aqui não foi diferente. O Senhor estava falando para o rei Salomão, que construiu o templo, para habitar, ele dá um comando. Escuta esse comando, porque ele é para a minha vida e para a sua vida, tá certo? Se o meu povo, essa é conhecidíssima, né? Mas eu vou ler para você. Porque tem algum passo a passo. Presta atenção aos detalhes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeira pergunta, você é povo de Deus? Você reconhece que você é povo de Deus? Nessa época, o povo de Deus era só quem veio das 12 tribos de Israel, de Isaac, Jacó, tá certo? As 12 tribos de Jacó. Era quem veio da tribo de Benjamim, das 12 tribos, era da descendência. Tinha que ter sangue judeu, tinha que estar nas 12 tribos, tinha que ter vindo de Abraão. Só que graças a Jesus, eu e você fomos enxertados como filhos de adoção
e passamos a ter herança, eternidade com Deus. Então, se você entende que Jesus é o Senhor Salvador da sua vida, essa palavra é para você, ok? É para aquele que é povo de Deus. Camila, porque sempre você bate nessa tecla? Eu nunca aceitei Jesus Salvador. Eu acho que eu não preciso aceitar. Eu já sinto no coração, eu já acredito nisso. Cresci num lar assim, eu nunca precisei. Eu não sou eu, não é a Camila que está dizendo. Eu sou reforço porque eu sinto falta. Eu vejo muita gente falando que é filho de Deus sem nunca ter tomado um posicionamento, como diz a palavra de Deus. Eu vejo muita gente dizendo que é povo de Deus, que é filho de Deus, e estando em vários lugares que não condiz com os filhos de Deus. Eu vejo muita gente dizendo que busca a Deus, mas busca aonde leva ao inferno, não busca a Deus. Então, toda vida que eu leio algo sobre assim, vem forte no meu coração. Lembra o que é que eu disse que é feito para, o que é que eu disse que tem que ser feito para virar um filho de Deus? E ele diz: todo aquele que crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus vivo, que habitou no meio de nós, morreu naquela cruz para levar sobre si os meus pecados e me dar acesso através de um coração arrependido, quebrantado, transformado por Jesus à eternidade. Esse é lhes dado o direito de se tornar filho de Deus. Tem que crer com o coração e publicamente confessar com a boca, tá? É só porque eu entendo que essa é a nossa obrigação, para quem já conhece esse caminho. Nós não podemos omitir que existe um caminho, não são muitos caminhos. É mentira quando diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, todos os caminhos levam ao inferno. Um caminho leva a Deus. Então, assim, só a verdade que liberta, literalmente a verdade que liberta, tá? Então, vamos lá. Então, nesse momento, o Senhor está dizendo: Salomão, meu filho, eu preciso que você entenda, tá certo? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, anota, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E papai, tá aqui o caminho. Minha primeira pergunta para você hoje é: você já é povo de Deus? Pensa aí. Pensa aí se você já escolheu de verdade a forma como a palavra de Deus diz que ele é o caminho. Não, Camila, mas é porque assim, ó, eu gosto dessa parte da Bíblia, dessa eu não concordo. E filho, vou orar por você, tá? Vou orar por você para sair dessa cegueira espiritual e desse engano, dessa sofisma. Você tem que gostar de Gênesis e Apocalipse, tá? Nenhuma palavra, existe uma passagem que eu não lembro exatamente que livro tá, que diz assim: ai daquele que adulterar uma palavra que está nesse livro. Ai daquele que corromper uma palavra que está nesse livro. Então, assim, primeira passagem aqui é: o tema de hoje, para quem está chegando, é peça perdão. Devocional, página 214. Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, 14. O Senhor falando para Salomão que ele escolheu um lugar para ser construído o templo. Salomão tinha acabado de inaugurar o templo. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Qual é o primeiro comando? Anotaram? Se humilhar. Vamos já estratificar com todos eles. Orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Então, então quer dizer que Deus só escuta, Camila? A minha oração, quando eu me humilho? Sim. Quando eu oro? Sim. Quando eu busco a face de Deus? Sim. Relacionamento, intimidade, presença. E eu abandono os meus maus caminhos. Vamos lá. Camila, por quê? Esse trecho é muito, eu digo que é muito pedagógico. Ele é muito passo a passo. Por que ele começa com se humilhar? Abre o coração, abre, que eu preciso que isso entre. Camila, eu tô falando pra você também, abre o coração, ó. Preciso que isso entre, pra você entender o que eu tô falando. Olha isso. Por que primeiro se humilhar? Porque Deus conhece que existe uma coisa que afasta o povo dele de Deus.
Existe uma única coisa que nos afasta dos pés de Jesus. Existe uma única coisa que rouba toda a vida prometida em João 10:10 para mim e para você. Existe uma coisa que nos leva ao pecado. Lembra da história ontem que eu contei de Caim, que matou Abel e que se enfureceu simplesmente porque Deus não aceitou a oferta dele, porque a oferta dele não respeitou os princípios, a oferta de Abel respeitou os princípios. Então, Caim se enfurece, o rosto se transtorna. Existe uma coisa que fez o povo de Deus, que Deus fez o maior milagre da história. Ele abriu um mar inteiro, um povo inteiro, milhares e milhares e milhares de pessoas. E na hora que o último chegou no lugar que tinha que chegar, o mar se fecha e mata todos os que perseguiam. Existe um lugar de transformação, um lugar de transformação. Deixa eu virar pra cá. Um lugar de transformação. E Deus sabe que existe uma coisa que rouba de mim e de você esse lugar. Como é o nome do que nos leva para cair? O orgulho. E o que é que nos leva? Ao arrependimento, à humildade. A humildade, ela é o antígeno do orgulho. Não existe como eu e você nos aproximarmos de quem Deus nos fez para ser. Nos aproximarmos das promessas de Deus. Vivermos a nossa identidade. Não existe identidade restaurada no Senhor sem o orgulho. Não existe um coração quebrantado, orgulhoso. Imagina que não convida. Como é que eu quebranto o meu coração arrependido, humilhado diante do Senhor? Se eu estou completamente cheio de orgulho, o orgulho que tem uma vozinha. Eu e a luta com o sol aqui no meu rosto, gente. Existe uma luta constante. Existe uma luta constante na minha vida e na sua vida, que é moer o orgulho e buscar a humildade. Então, será que é por isso que Deus começou dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o primeiro comando é se humilhar. O primeiro comando é se humilhar. E aí eu vou falar porque eu era essa pessoa. E eu veio no meu forte, no meu coração, que Camila fala que o meu povo está na igreja. Que ele até está orando. Que ele até está se humilhando. Mas ele não... Desculpa, que ele até está orando. Que ele até está buscando a minha face. Mas ele não está se humilhando. Ele não está reconhecendo os seus erros. Ele não está reconhecendo os seus pecados. Ele não está de verdade mudando os seus comportamentos. E eu digo isso, quantas vezes eu orei chorando no chão da igreja, clamando: Senhor, escuta a minha oração, Senhor, muda o meu casamento, Senhor, transforma a minha vida, Pai. Muda a mente do meu marido, meu Deus, quanto orgulho. Ei, quando nós estamos cegos pelo orgulho, nós não oramos pelo motivo certo. É por isso que a palavra de Deus diz que peçai ao Espírito Santo que lhe diga pelo que orar, porque só o Espírito Santo sabe exatamente pelo que eu preciso orar. Sabia disso? A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E existe outra passagem que diz que peçai ao Espírito Santo que ele revele a você pelo que você precisa orar. Porque a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa razão é enganadora. E é muito fácil você estar clamando pelo seu milagre, só que o Senhor deu um comando antes de orar e buscar a minha face, se humilha. Antes de orar e buscar a minha presença, se humilha. Antes de orar e buscar a minha presença, se humilha. Porque o quarto comando, que é se arrepender dos seus maus caminhos, ele não vem só quando você ora e quando você busca a face de Deus. Só existe arrependimento quando existe humilhação. Só existe arrependimento quando existe reconhecimento do erro. Só existe mudança de comportamento quando existe clareza da onde você caiu. Então, por que esse humilha-te é tão forte? Por quê? Humilha-te. Ora, busca a minha face, intimidade, relacionamento e muda os teus maus caminhos. E se converte dos teus velhos comportamentos. Aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quantos anos a Camila andou chorando a Deus a sua dor? E eu tô falando do casamento, mas foi todas as dores que eu já chorei na minha vida. Eu vejo quantas vezes eu orei a Deus lá atrás, antes do meu casamento com Paulo, muito antes de eu casar com Paulo. Uma situação muito difícil financeira que nós vivemos na minha casa. A empresa do meu pai quebrou, perdemos tudo, oficial de justiça pegando os bens em casa, cobradores, agiotas, porque no final ele, desesperado para manter a empresa viva, foi trocando cheque com a agiota ameaçando de morte, a agiota, uma coisa assim desesperadora, filme de terror. E quantas vezes eu chorava
E eu nem era convertida, mas eu era cristã, né? Eu era católica. E quantas vezes eu chorava, Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, o que é que está acontecendo? Por que meu pai está passando por isso? Porque a nossa casa está vivendo isso. Senhor, o que é que está acontecendo? Me dá, escuta a minha oração, escuta o meu clamor. E eu não conhecia a palavra de Deus, mas era muito claro. Aquilo ali era colheita, aquilo ali era só resultado de decisões tomadas erradas. Aquilo ali era o fruto de uma estratégia errada, o fruto de escolhas erradas, o fruto de uma conduta com dinheiro errada, o fruto de uma busca de um conhecimento que ele não buscou conhecimento para gerir um negócio de forma diferente, fez negócios arriscados demais. Escolhas, colheita. Mas Deus estava dizendo, ei, vem cá e se humilha. Reconhece onde você caiu, reconhece o que te colocou nesse lugar de dor, reconhece os pecados, reconhece o orgulho que fez você não buscar conhecimento, reconhece a prepotência que fez você querer caminhar sozinho, reconhece a vaidade que fez com que você não buscasse ajuda, reconhece, ele está dizendo humilha-te. Humilha-te é o primeiro comando, humilha-te é o primeiro comando. Agora eu entendo, porque lá atrás, Deus usou aquela mulher, há quase 8 anos atrás, para botar o dedo na minha cara e o Senhor quebrada, doída, vendo um divórcio na minha frente, vendo minha casa se acabar, e Deus usou a senhora e diz assim, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Esse humilha-te, humilha-te, humilha-te é isso. Esquece o que Deus me disse. Deus está dizendo aqui para mim e para você hoje. Quer que eu escute a tua oração? Quer que eu perdoe os teus pecados? Quer que eu sare a sua casa, o seu coração, a sua terra, o seu negócio, o seu casamento? Quer que eu cuide daquele filho? Quer que eu resgate aquele filho? Quer que eu te dê saúde? Quer que eu transforme a sua casa? Volta, rebobina a fita aí. E lembra que eu estou mandando você se humilhar. Humilhar é reconhecer os teus pecados. Humilhar é abrir a tua boca, confessar onde você caiu. Humilhar é reconhecer que não foram os outros que te colocaram nesse lugar. Humilhar é entender que seu casamento está acabando é porque você não foi a mulher sábia, você não foi o homem correto. Se o teu casamento está acabando é porque você não edificou a tua casa. É porque você tem plantado as sementes erradas e não tem jeito de ter bom fruto. Não dá para plantar espinho e colher uva. A palavra de Deus diz isso. Por acaso eu colheria uva de um espinheiro? Estamos sendo espinhentos, amargos, reclamões, frios, não tem carinho, não tem toque, não tem tempo de qualidade. E acha que vai colher uma uva doce, suculenta, saborosa? Não tem, de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem colhe é porque um dia ele plantou. Então lá atrás, quando eu faço um passo, eu tô falando com você, tá vindo um filme na minha vida. Quantas vezes eu estava chorando na igreja, pedindo por algo, né? Quando eu contei um pouco o testemunho esses dias para você, Alexa tocar worship, Elevation Worship. E quantas vezes, né? Eu contei para vocês quando eu fui trabalhar, né? Quando eu fui assumir a empresa, quando eu fui cuidar dos nossos negócios, há 16 anos atrás, que eu cheguei à empresa destruída, não tinha dinheiro, não tinha caixa, eu passei um mês, passei 60 dias completamente sem voz, eu ia todo médico toda semana, fazia exame nas cordas vocais, ele dizia, eu não vejo nada, mas a minha voz não saía, cheia de urticária, onde eu virava tinha urticária, ansiedade, e eu orava, meu Deus, o que é que eu fiz, como é que eu fui largar a minha carreira, meu nome, meu dinheiro, né, o meu, para cuidar do negócio que, meu Deus, que loucura, que irresponsável eu fui, dependente de uma situação financeira desesperadora, e eu não conhecia isso aqui, eu ia chorar na igreja, né, e dizia assim, eu muda, eu disse, ei, vai lá, primeiro tem que reconhecer os erros, tem que se humilhar, Camila, você não sabe tudo, se humilhar, volta para estudar, você era muito boa no que você fazia, aqui você vai ter que saber de tudo, aqui você vai ter que conhecer de finanças, de compra, de venda, de pessoal e tal, ser dono de uma banca de revista, é tão desafiador, muito mais desafiador que você ser um executivo perito em uma única coisa. Então, Camila vai lá, volta pro banco né, para aprender. Eu orava pedindo provisão, eu orava pedindo solução, eu orava pedindo estratégia. Só que antes de orar tinha um humilha-te. Humilha-te, ei, para de achar que você é muito boa. Reconhece que você não sabe tudo. Busca ajuda, busca conhecimento. Se submete à visão do teu marido. Gente, eu sei que eu tô falando com muita gente aqui, tá? Que tenha orado, pedindo a Deus um milagre, mas Deus está dando um passo antes. E lá Deus estava dizendo, ei, se submete à visão do teu marido, se submete, seja submissa como esposa, seja sábia, seja paciente, seja amorosa. Quer um milagre nos teus negócios? Se transforme em quem eu te fiz para ser. Então primeiro tinha o humilha-te, depois Deus está dizendo, na hora que você trouxer verdade para a sua vida, e a verdade, por que, Camila, você está comparando a humildade com a verdade? Porque só com a verdade eu posso me humilhar.
A única forma de eu me humilhar é com a verdade. É eu olhar para mim e dizer, meu Deus, olha quem eu tenho sido. Olhar para mim, para as minhas mãos, ver o que eu tenho destruído com as minhas mãos. É olhar para mim e ver o que tem saído da minha boca. É olhar para mim e ver como eu tenho me comportado. É olhar para mim e ver os pecados encobertos que eu nunca confessei, que eu nunca me arrependi, que eu nunca chamei alguém, que se deixou de contar os meus pecados. Eu vou chegar lá. A verdade é o único lugar onde de verdade eu posso me conectar com o coração quebrantado na presença de Deus. Não tem como você quebrantar o seu coração. Tem como você chorar de remorso. Tem como você e eu chorarmos de dor. Chorar de dor não é coração quebrantado. Chorar de remorso não é coração quebrantado. Não é buscar a face de Deus. Não é se humilhar. Isso é constatar uma evidência e dizer, meu Deus, estou perdido, agora eu só conto com Deus. E aí eu começo a chorar assim, pô, pelo amor de Deus, me ajuda, olha isso aqui, meu casamento tá acabando, olha isso aqui, meu negócio tá falido, olha isso aqui, tô completamente endividado. Mas não diz para Deus que foi você que gastou de forma irresponsável o seu dinheiro, investiu em lugares errados, viveu como se fosse o último dia da sua vida, comendo todos os bombons naquele dia e vivendo o prazer imediato. Mas não diz para Deus naquele momento que foi você que adulterou, que foi grosseiro, grosseira, frio. Quando eu tô falando de adulterou, tá? Eu não tô falando só de homens, não. Mulheres adulteram hoje numa frequência igual ou maior que homem. Então, que adulterou, que pecou, que foi desonroso, desrespeitoso, você clama pelo socorro, mas não chega ao lugar de humilhação, não chega ao lugar de reconhecimento, não chega ao lugar de confissão. Então é muito fácil, porque eu já vivi isso muitas vezes. Um coração extremamente cheio de remorso e de dor, não ser quebrantado nem arrependido, muito menos humilhado. Só que Deus está dizendo para Salomão, se o meu povo, que é meu, que se chama pelo meu nome, que está espalhado aí nas igrejas ou fora das igrejas, que está espalhados nas casas, nas células, mas se eles não entenderem que não adianta buscar a minha face sem antes se humilhar, sem antes trazer verdade, sem antes trazer arrependimento. Quando Deus chegou naquele paraíso, ele olhou para Adão, tudo que ele queria era que Adão se arrependesse. Meu Deus, ele disse assim, Adão, meu filho, o que é que você fez? Por que você escondeu de mim? Onde é que você está? Óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Óbvio que Deus sabia o que Adão tinha feito, mas ele queria que ele se arrependesse, queria que ele se humilhasse e dissesse, Senhor, eu errei. Me perdoa, Deus. Eu comi da fruta proibida. Eu comi da árvore que está no meio do jardim. Eu comi do lugar que você disse que eu não devia comer. Tudo que Deus queria naquele momento. Eu tenho certeza que Deus ia dizer, então tá, filho, tá perdoado. Eu escutei a tua oração, eu vi a tua verdade, eu vi o teu coração humilhado. Eu perdoo os teus pecados e eu não vou te afastar de mim. Mas porque o Adão não se humilhou, Adão não confessou, Adão não se arrependeu. Deus não perdoou o pecado e diz a partir de agora. E aí ele vem com uma série de colheitas do pecado de Adão e Eva. Ele diz, vocês agora vão sair da minha presença, vocês vão trabalhar fora do jardim, vão comer do fruto do suor do seu trabalho. Você, Eva, vai sofrer de dores para dar vida. E aí Deus sai dizendo tudo que eles iam viver a partir de agora e que eles perderam, porque eles não se humilharam. Quando Deus chegou até Caim, antes de Caim matar Abel, tudo que Deus queria era que Caim não caísse na ofensa do orgulho. Era que o da Caim naquele momento se humilhasse, dissesse, perdão, Senhor. Perdão porque eu não te ofertei o melhor da minha lavoura. Perdão porque eu não peguei o melhor fruto, a primícia da minha terra. Eu peguei qualquer coisa e te entreguei no altar. Não foi a minha oferta sincera, não foi a verdade do meu coração. Tudo que Deus queria era Caim se humilha. Porque se você se humilhar agora, você não vai matar o seu irmão. Você não vai pecar e não vai andar errante por a terra sendo perseguido. A maldição sobre Caim foi tão terrível que o Caim disse assim, então Deus tira logo a minha vida. Ele, não, tirar a sua vida por quê? Não vou te perder não. Mas você vai viver nessa terra como errante, sendo perseguido por todos que te encontrarem. Tudo que Deus busca de mim e de você é um coração arrependido, é um coração quebrantado. Para que a nossa oração seja sincera, para que a verdade saia da nossa boca numa confissão, para que Ele possa perdoar os nossos pecados e sarar a nossa vida, sarar a nossa terra. E Ele diz assim, humilha seu comportamento, se humilha, traz humildade, traz verdade, traz verdade. Escreve aí no teu devocional, humildade é igual a verdade. Traz verdade, traz verdade. Segundo passo, ora.
Abre a tua boca e declara ao Senhor a tua verdade. Depois, busca a face é o coração quebrantado. Senhor, vem na minha presença. Senhor, traz a tua presença nesse lugar. Senhor, se revela a mim. Senhor, se revela a mim. Senhor, eu estou com o coração quebrantado. Eu te peço perdão. Eu reconheço onde eu caí. Eu reconheço onde eu errei. Depois que eu passar por esses 3 passos, não tem como você não mudar o comportamento. Não tem como não mudar o comportamento. Não tem como não mudar o comportamento. Não tem. Um coração humildemente quebrantado. Não tem como voltar àquele lugar de dor. E aí eu quero contar um testemunho muito forte para você. Tá preparado? Depois desse meu testemunho, eu vou abrir os comentários, vou te fazer uma pergunta que eu quero que a resposta seja com muita verdade. Mas talvez o que eu vou te contar hoje é um testemunho que eu já contei pouquíssimas vezes. E, sem dúvida, um dos dias de maior dor da minha vida. Terceiro, mudou o meu caráter. Então, se prepara, tá? Se prepara. Deixa eu só mudar esse louvor que eu não gosto. Alexia, colocar Eu Me Rendo de Davi Sasser. Aqui está a música Me Rendo aqui de Gabriela. Então deixa eu contar uma coisa pra vocês. Davi Sasser no Amazon Music. 2 de setembro de 2022. Dia desse. Véspera do meu aniversário. Meu aniversário é 3 de setembro. Eu já estava há 6 anos, né, nessa busca de me transformar na mulher que Deus me fez para ser. Eu já tinha mudado muita coisa no meu comportamento, muita coisa. Eu tinha mudado muita coisa no meu caráter. Eu era uma mulher infinitamente mais correta do que eu era em 2017. Uma mulher muito mais sábia do que eu era em 2017. Uma mulher muito mais cheia de Deus do que eu era em 2016, 17. Mas ainda existia muito... Quando eu sondava meu coração, ainda existia muita podridão. Muita podridão. Então, nesse dia, e eu tenho que confessar pra você, que a ideia não foi minha. Na verdade, eu tentei fugir. Igual o cão foge da cruz, desse momento. A ideia não foi minha. O meu marido olhou pra mim e disse assim, ele disse, eu vejo a sua busca, eu vejo a sua luta, mas eu vejo o quanto o orgulho ainda faz com que você não chegue num nível muito mais profundo e de aceleração dessa cura. E aí, ele disse assim, presta atenção a esse exercício, quer viver verdadeiramente uma aceleração no seu processo? Eu disse, quero. Ele disse assim, eu quero saber se você tem coragem. Eu disse, vamos ver. Ele, vamos lá. Reúna 2 pessoas que você confia, que são pessoas de Deus, que te amam e que você vai ter muita vergonha de confessar os seus pecados para ela. Olha isso. Reúna 2 pessoas que são de Deus, que você ama, que elas te amam e que você vai sentir muito constrangimento em confessar os seus pecados para ela. E eu, que já conheço alguns dos seus pecados, vamos nós 3 e você para uma sala. E você vai fazer o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, eu não tô aqui com o versículo, eu podia ter pegado para vocês, desculpa, tá? Eu já sabia que eu ia contar esse testemunho, eu não lembrei de pegar esse testemunho. Mas a palavra de Deus diz, inclusive isso foi um tema do Mulheres Expiro de setembro do ano passado, um dos de mais cura e libertação. E a passagem de Deus diz assim, confesse o seu pecado ao outro, ao seu irmão. Orem juntos para que o Senhor perdoe os seus pecados. E lembre-se, vocês não estão entendendo o que foi aquele momento. Porque uma coisa, por incrível que pareça, uma coisa, dependendo do seu nível de intimidade com Deus, uma coisa é você confessar para Deus os seus pecados. Talvez você não tenha a dimensão de quem é Deus ainda, talvez você não tenha a intimidade, talvez o seu coração não ame a Deus da forma que vai gerar constrangimento, talvez você não tenha ainda a compreensão de quem é Deus para você, do preço que foi pago naquela cruz para você, para nós de novo continuarmos pecando. E aí, o seu pedir perdão para alguém que você não tem muito relacionamento, que você não tem muita intimidade, para alguém que você não deve temor, para quem que você não deve amor, para quem você não deve reciprocidade,
Dói pouco, tá? Dói pouco. Posso te garantir. Dói pouco. Hoje, pra mim, quando eu peco, pelo nível de relacionamento que eu tenho com Deus, dói muito. Dói muito. Mas existem algumas coisas, alguns adjetivos sobre Deus, que é Deus perdoador, Deus amoroso, Deus de toda honra, Deus que é Pai. E aí essas palavras verdadeiras, elas vão colocando um bálsamo no nosso coração e a gente chega nesse lugar de humilhar para Deus, mas se humilhar para quem você ama. Contar os seus piores comportamentos, os seus piores pecados, para quem te ama e quem te admira. É fácil, fecha teus olhos aí, imagina os teus filhos vendo o seu maior pecado, assistindo como numa televisão. Imagina os teus pais. Imagina os teus irmãos que te admiram, te honram, vendo você, o que você faz naquele quarto escuro, o que você faz quando a casa está dormindo, o que você faz assinando alguns contratos ilícitos, o que você faz quando está na sua pior versão de esposa, gritando, reclamando, lamuriando, assistindo aquele dia em que você adulterou. Você pode imaginar os seus filhos assistindo uma cena do teu adultério? Isso é o verdadeiro humilhar-te. É quando eu tenho capacidade de abrir a minha boca e confessar os meus piores comportamentos para pessoas que me amam e me admiram. E a partir daí, eu chego num nível de humilhação. Entenda qual é a pedagogia por trás desse exercício. Eu chego no nível de humilhação, no nível de quebrantamento, no nível de vergonha tão grande, de um constrangimento tão grande, que é difícil eu não viver o último comando que Deus deu. Se o meu povo se humilhar, trouxe a verdade. Orar, tá certo? Orar, Senhor, essa é a verdade. Aqui está o meu erro. Buscar a minha face e olha aí, orar, buscar a minha face, se humilhar e mudar os seus comportamentos. Então, só então, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e mudarei a sua história, sararei a sua terra, transformarei a sua casa, curarei a sua saúde, curarei o seu casamento, trarei de volta os seus filhos, colocarei vocês no lar de paz, abençoarei os seus negócios, sararei a sua vida, mudarei tudo. Na hora que eu sou capaz de me humilhar, abrir a minha boca e confessar, eu tô te falando espiritualmente, agora emocionalmente, existe uma coisa chamada neuroassociação. E por que muito tempo atrás a gente usava exercícios, eu até tenho que botar um elástico no meu braço agora. E um exercício de neuroassociação, você faz isso muito treinando animais. Você associa uma dor, isso aqui não dói porque é uma lã, tá? Mas uma dor a um comportamento errado. Então, é uma ferramenta, neuroassociação é uma ferramenta de cura de comportamentos, tá? Você faz algo, associa uma dor. Daqui a pouco, você não sabe por que você já não está mais fazendo aquilo, porque o seu corpo já entendeu que aquilo te leva para o lugar de dor. Então, esse ato, além de obedecer o que está em 2 Crônicas 7:14, porque Deus nos manda se humilhar, trazer a verdade, orar, buscar a face, Ele também nos manda confessar os nossos pecados um ao outro, orarem juntos para que nossos pecados sejam perdoados. Que Deus que está no céu ouvirá os nossos pecados, sarará a nossa terra. Quando eu confesso para outra pessoa, a vergonha é tão grande, a humilhação é tão grande, a dor é tão grande. Eu acho que eu passei uns 7 dias com uma dor na minha alma que eu não sabia explicar. Sabe, uma ressaca emocional? Foi muito difícil. Mas eu botei a minha coach, a Margot, que é uma mulher que eu amo, admiro muito. A minha irmã de sangue. A pessoa que caminha comigo, que eu sei o quanto ela me admira, o quantas vezes na vida ela teve que ouvir de forma injusta a comparação dos meus pais, comparando ela a mim. Quantas vezes meus pais olhavam e diziam assim, olha as notas da sua irmã, olha os resultados da sua irmã, olha a disciplina da sua irmã, olha, e falando e o tempo todo comparando, não sei como é que ela ainda me ama. Eu não sei como é que ela ainda me ama. Mas foi essa irmã que sempre teve a mim como uma grande referência. Foi ela que eu escolhi para junto com a Margot e o Paulo. Eu botei o meu marido, não fui eu, tá, gente? Não fui eu que botei, foi o meu marido que fez o convite. Ele disse assim, não tem como você viver isso emocionalmente e continuar lutando com coisas que você já queria ter vencido e você não venceu. Foi muito forte, mas foi muito transformador.
É impressionante. É como se eu tivesse acelerado. Eu vou abrir os comentários que eu queria que você comentasse comigo o quanto essa palavra tem feito sentido para você e o quanto você sabe que você precisa de mais um nível de humildade. Escreve aí, eu preciso de mais um nível de humildade. Eu preciso de mais um nível de humildade. E sofreu todo mundo. A minha irmã ficou mal, a Margot ficou mal, o meu marido ficou mal. E o Paulo disse assim, eu nem sei se depois disso você ainda consegue ser casada comigo. Porque foi tanta ancoragem emocional num momento de tanta dor. Né? Assim, foi um sentimento de humilhação tão grande, mas é como se eu tivesse acelerado 10 anos do meu processo. Coisas que antes eu lutava para não fazer. Elas foram tiradas, assim, de uma forma sobrenatural. Elas foram arrancadas da minha vida. Comportamentos, pensamentos, hábitos, eles foram arrancados. É como se a minha mente não aceitava mais eu voltar para aquele lugar, porque sabia que aquele lugar ia me causar uma dor muito grande. Isso é o princípio da neuroassociação. E é o que Deus... Gente, a ciência só fala o que Deus já falou, ok? A ciência só fala o que Deus falou, mas eu estou reforçando, porque existem os mais cognitivos, os mais racionais, mas nós somos um ser espiritual e temos uma alma, razão e emoção. Então, quando eu uso a ferramenta certa emocionalmente, eu vivo uma aceleração na cura. E essa ferramenta, ela só é certa porque o princípio espiritual está sendo respeitado. Deus disse, te humilha, confessa os teus pecados uns aos outros, pede perdão a mim, orem juntos, eu perdoo os teus pecados. Em 2 Crônicas 7, 14, te humilha. Ora, busca a minha face. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os teus pecados e mudarei a sua história. E sararei a sua terra. Quem hoje sabe que precisa ir para mais um nível de humildade. E um dos maiores níveis de humildade é a capacidade de pedir perdão. Eu não estou dizendo que você está pronto para fazer o que eu fiz. Não estou dizendo. Não estou dizendo. Deixa eu contar. Eu ainda tenho alguns minutinhos, tá? Eu comecei, já era 7h10 quase, 7h05. Eu tenho alguns minutinhos. Deixa eu contar o que aconteceu. Mais um testemunho forte pra você, tá certo? Prepara, porque talvez seja isso que você precisava ouvir nessa live hoje. Mulheres Experience de setembro do ano passado em Fortaleza, na minha terra. Olha isso. Olha esse testemunho. Em alguns Mulheres Experience, o Espírito Santo só me dá o tema muito perto. Quando entra a última mulher, ele vai... Quando eu começo já a orar pelas mulheres que estão no grupo, ele vai construindo a experiência na minha mente. E esse de Fortaleza, desde o anterior, que foi aqui em São Paulo, no Claribiúna, Deus já tinha me dado o tema. Seria legalidade, pecado. E eu disse, meu Deus, Senhor, que coisa forte, mas ok. Quando foi na véspera, tipo assim, eu viajava na segunda, na terça, acho que eu viajava na segunda ou era na terça para Fortaleza, e quando foi no sábado anterior, eu estava treinando, correndo, eu recebi uma pregação de uma amiga que disse assim, amiga, o Espírito Santo mandou eu mandar só para você. E eu disse assim, ok, já entendi. Eu fui, aí terminou minha corrida, olha isso, olha como Deus é um Deus de detalhes. Terminou minha corrida e eu fui fazer uma limpeza de pele. E aí eu cheguei para a esteticista, eu disse assim, vamos assistir uma pregação comigo? Botei na sala a pregação. Pra você ter uma ideia, aquele negócio começou a queimar no meu coração. Eu disse, meu Deus, Senhor, meu Deus. Ele falava de um pecado chamado aborto, que eu nunca cometi. Porém, eu convivi muito próximo com uma pessoa que cometeu. E essa pregação da pastora Tânia Tereza muito forte sobre maldição, sobre legalidade, sobre coisas ruins que sendo autorizadas na nossa vida por conta de abortos que foram cometidos, derramamento de sangue, e aquele negócio que foi me descendo uma angústia no meu coração, e eu fui lembrando da pessoa que fez o aborto, eu fui lembrando que eu dei uma carona, depois que ela fez o aborto, ela ligou chorando, eu tô no hospital, sangrando, com dor, vem me buscar, eu fui buscar, olha que eu estou confessando isso no meio de 7.500 pessoas, eu tinha 18 anos de idade. E essa pessoa era muito amada por mim, muito próxima, uma amiga muito próxima. E aí eu fui lembrando, nós éramos 4 amigas que caminhavam muito juntas. E aí eu lembrei da que fez o aborto, eu lembrei da que acompanhou no hospital, e eu lembrei de mim e da outra que pegamos o carro e fomos dar uma carona para ela.
Eu saí com a máscara no rosto, chorando. Ficou a esteticista chorando também, que ela disse que nunca tinha ouvido nada mais forte na vida dela. E eu fui pro meu quarto e eu disse, Senhor, eu tinha 18 anos, eu não sabia do que eu te conheço, eu não te conhecia. Senhor, me perdoa, agora que eu entendo o que eu fiz, agora que eu entendo que eu compactuei, aquilo era um crime, meu coração quebrantado, escuta isso. E me doía tanto, é como se fosse, sabe como se algo abriu nos meus olhos que eu nunca tinha enxergado. Agora, tá, gente? Tem um ano. Quando eu digo que a gente não pode parar na nossa busca, na nossa jornada, na nossa caminhada, quando a gente não pode parar de buscar, quando a gente não pode parar de buscar, é porque sempre tem um nível de transformação e de cura que Deus vai te levar à medida que você for estando pronto. Você sobe 10 degraus, Ele te entrega mais 10. E meu coração doía. Eu disse assim, gente, eu não quero saber se elas vão me amar ou se elas vão me odiar. Eu não sei o nível de espiritualidade que elas estão, mas eu peguei o telefone chorando. E eu liguei para cada uma. Eu fiz um vídeo, eu fiz um áudio. E eu dizia, fulana, olha, por isso que você tá lutando isso, seu casamento, seu filho, tem tudo errado. Nós compactuamos com o caso errado. Você tem que confessar, você precisa se arrepender. Na época ela tinha 17 anos. Você estava comigo no carro, nós demos uma carona. Você precisa se confessar, você precisa se arrepender. Tá tudo errado, assiste essa pregação. Aí fui para outra. Aqui, acompanhou no hospital. Eu disse a minha amiga, eu te amo. Gente, nós tínhamos 18 anos, eu liguei para outra. Disse, minha amiga, escuta essa pregação. Minha amiga, eu entendo por que você não conseguiu gerar filhos até hoje. Olha isso, assiste isso, presta atenção. E precisa haver um nível de arrependimento, um nível de confissão. Eu sei que nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós estamos errados, eu preciso que você assista isso. E ela assistindo. E aí eu disse assim, chegou a hora de eu ligar para que fez o aborto. O Senhor me dá capacidade, mas eu sei que a verdade cura, a verdade liberta. O Senhor conhece o meu coração. E eu liguei para ela não atendeu e eu mandei um vídeo chorando. E eu dizia assim, olha, eu te amo. É com amor e empatia. Eu acho que só você. Ela eu sei que já... E ela lutou muito para gerar filhos. E ela lutou muito. E ela vivia muitas lutas na vida dela até hoje. É como se existisse uma limitação para ir para o próximo nível. E eu entendi. Porque é que há 6 meses atrás Deus disse que eu tinha que levar para aquelas mulheres sobre quebra de maldição, herança e legalidade, sobre legalidade. Legalidade é uma autorização que eu dou através dos pecados não confessados, não arrependidos, não se humilhados, não buscados a face de Cristo. E que eu, até hoje, eu dei uma autorização. Primeiro, os meus pecados não foram perdoados, porque eu não me humilhei, eu não confessei, eu não me arrependi. Eu não me humilhei. Humilhação é trazer a verdade plena e perfeita. E aí eu entendi tudo. Eu disse, meu Deus, é sobre isso, é isso que eu vou levar para dentro do Mulheres, é isso que vai acontecer lá. E vocês não estão entendendo as cadeias de maldição que foram quebradas naquele lugar. Vocês não estão entendendo. E houve um momento de arrependimento, um momento de confissão. Eu fiz duplas, elas foram confessar os seus pecados uns aos outros. Mulheres que nunca se viram na vida. Você não, lógico que foi tudo preparado numa atmosfera espiritual, de santidade da nossa parte e de consagração daquele ambiente. E elas foram conduzidas emocionalmente, com muita inteligência, com muita perícia para aquele momento. Mas qual era o tema do evento? Qual era o tema, não? Qual foram os maiores pecados confessados, o maior volume de pecados? Adultério. Camila, desculpa, adultério era segundo. Aborto. Deus trouxe para mim na sexta-feira anterior para que eu pudesse me arrepender, para que eu não estivesse dando essa legalidade. Como é que eu queria saquear o inferno se eu não tinha confessado que eu dei uma carona para um homem jovem que tinha abortado? E esse arrependimento que ele trouxe à minha vida, ele fez com que aquela atmosfera fosse de cura e libertação. Vocês não conseguem dimensionar o que aconteceu naquele lugar. Mulheres completamente transformadas, libertas, curadas, porque puderam confessar os seus pecados umas às outras. E, de novo, só quando a gente vive uma jornada de busca de intimidade com Deus, Ele vai tirando as escamas dos olhos. Quando eu pensava que Ele já tinha me revelado tudo, Ele vem com mais uma estrutura de revelação, Ele vem com mais uma estrutura de revelação, Ele vem com mais uma estrutura de revelação. Então, busca. Quando acabar essa live agora, dobra o teu joelho. Diz, Senhor, me traz a consciência, aquilo que eu ainda não me humilhei, aquilo que eu ainda não confessei, aquilo que eu ainda não me arrependi, para que o Senhor possa ouvir a minha oração, perdoar os meus pecados. Eu preciso ser perdoada pelo Senhor, você precisa ser perdoada pelo Senhor.
Ontem ele disse que ele só perdoa quem perdoa. Então, ontem nós trouxemos a importância de eu e você termos o perdão como estilo de vida. Nós precisamos perdoar 70 vezes 7 quem nos machuca. E hoje, eu continuei o devocional dizendo que agora, para ir para o próximo nível, a gente já perdoou quem nos ofendeu. Agora Deus diz o seguinte: você quer que eu sare a sua vida, se você quer que eu sare a sua terra, você quer que eu sare a sua jornada, então vai lá e confessa você. Se humilha, traz a verdade. E só assim eu posso te perdoar e mudar a sua história. Só assim eu posso te perdoar e mudar a sua história. E sabe o que é mais lindo? Naquele dia, o evento começava numa terça. Mentira, começava na segunda, era sábado. Eu ia viajar domingo para Fortaleza e o evento começava na segunda. Olha isso. E eu, para as 4 amigas, né? 3 amigas, eu era a quarta. Para as 3 amigas que tinham vivido esse pecado comigo, com 17, 18 anos de idade. A que abortou, a que deu carona comigo e a que acompanhou a outra no hospital. Eu dei a mulheres, eu disse: arruma tua mala, eu tô mandando passagem, arruma tuas coisas, eu quero vocês todas comigo. Precisamos viver essa jornada juntas. Nós vamos viver esses 3 dias do Mulheres Espíritas juntas. Eu preciso que vocês vão. E você não tá entendendo os vídeos. Teve uma que chorou 48 horas até chegar lá. Porque ela entendia o quanto a vida dela estava paralisada. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, com filhos, tudo paralisado por um pecado não confessado uma vida inteira. A outra que abortou, meu Deus, ela não tinha nem fôlego de tanto que ela chorava. Então, assim, enquanto eu tô falando aqui, a primeira coisa que cai pra mim é: não cale sua boca. Em amor, se for guiado pelo Espírito Santo, em amor e espírito, ajude as pessoas a chegarem na verdade. Não é acusando. Você não é fariseu, você é pecador igual a mim e a você. Não é acusando. É conduza com sabedoria. Crie um ambiente onde, né, não se omita quando Deus falar alguma coisa pra você. Deus me entregou aquela pregação, eu precisava resgatar essas pessoas que têm aliança comigo, elas têm aliança comigo. Nós temos aliança juntas, nós somos amigas da vida inteira. São minhas amigas até hoje, caminham comigo até hoje. Eu não podia viver a minha jornada sozinha, né? Eu lancei a semente, mas o Senhor foi lá e trouxe verdade no coração delas. Então elas foram para o evento, elas viveram uma cura e transformação. E eu vejo os frutos na vida delas. Eu vejo do fruto do verdadeiro arrependimento, da verdadeira transformação, tá? Então, uau! É muito lindo, né? Porque eu venho falar uma coisa e o Espírito Santo vai trazendo outra. Quem precisava ouvir isso hoje? Quem precisava ouvir isso hoje? Quem precisava entender que só existe um nível para que o Senhor chegue na nossa vida? É quando eu me humilho, eu trago a verdade nua e crua. A verdade nua e crua. É quando eu oro. É quando eu busco a face dele. Quando eu mudo os meus comportamentos. Para de chorar, clamar, buscar e continuar errando nas mesmas coisas, caindo nas mesmas pedras, nas pedras do coração, no pecado. Para que ele possa ouvir a minha oração e a sua. Se arrepender dos nossos, né? Perdoar os nossos pecados e mudar a nossa história. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós essa manhã. Senhor, traz a mim e a cada pessoa que ficou 7.400 pessoas durante 1 hora, Pai. Pai, que assim, cada semente que foi lançada encontre um coração completamente preparado. Declaro uma terra preparada nos nossos corações. Uma terra não guiada pelo orgulho, mas guiada pela humildade, Pai. Nos dá humildade para trazer a verdadeira verdade. A verdade nua e crua, Pai. Nos leva para um verdadeiro lugar de arrependimento. Nos leva para um verdadeiro lugar de confissão. Pai, que a nossa vida, de verdade, possa te agradar. Que nossos comportamentos, Pai, possam te agradar. E que o Senhor possa restaurar a nossa história. Restaurar, fazer nova todas as coisas. A partir de um posicionamento de humildade, de buscar intimidade, de buscar a tua face e de mudar os nossos comportamentos. Eu te peço, Pai, que eu viva isso na minha vida em verdade todos os dias. Me leva para mais um nível de santidade, para mais um nível de verdade, mais um nível de consciência, mais um nível de humildade. Aumenta, Pai, o meu nível de consciência para que eu perceba o tempo inteiro que cada palavra que sai da minha boca, o que quer edificar a mim, o que quer edificar aos outros e o que de verdade que é só ego, validação. Pai, arranca o meu ego. Um ego transformado pelo Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, para todos nós. Eu te amo.
Vamos dar um glória a Deus assim. Glória a Deus, Pai, pela tua palavra. Glória a Deus, porque tu não desiste de nós. Glória a Deus, Senhor Deus, pela palavra de Deus. Glória a Deus, porque tu não desiste de nós. Glória a Deus. E agora eu quero fazer o seguinte, eu não posso terminar isso aqui sem te dar um exercício. Se você não tem o devocional, fica aqui. Se você tem o devocional, fica também. Porque só para te treinar, terminar tudo que você começa. A não parar no meio do caminho. Esse exercício do devocional, plenitude, sem dúvida, é um dos mais importantes do devocional, tá certo? Ele tá na página 213. Sem dúvida, um dos exercícios que vai trazer cura pro nosso caráter. Você vai escrever os teus 3 piores pecados. Você vai escrever o nome das pessoas que você feriu com esse erro. Quais são os prejuízos que você tem na sua vida hoje? E o fim desse exercício acontece amanhã. Vou recapitular para quem não tem o devocional. Você vai escrever os teus 3 piores erros e piores pecados. Ai, Camila, eu posso falar que foi uma falha? Não, filha. Coloca peso. Diz que foi um pecado. Por quê? Porque é o teu orgulho querendo que você diminua o que você fez. É pecado. Pecado é pecado, ok? Então você vai escrever os teus 3 piores pecados. Examina a tua história, vai lá atrás do Espírito Santo. Se revela a mim, se revela a mim. Você vai escrever quais são os 3. Quem foram as pessoas que você feriu e desapontou e frustrou e entristeceu o coração. Por mais que esse pecado ainda esteja encoberto, você sabe quem você feriu, mesmo no secreto. E depois, quais são os prejuízos que você colhe na sua vida hoje. Os prejuízos que você colhe na sua vida hoje. Você vai fazer tudo isso. E amanhã eu vou te entender como é que você sai desse lugar de confissão para um lugar de verdadeiro arrependimento e recebendo o perdão de Deus. Um beijo. Eu te amo. Deus te abençoe. Gente, muita gente chegando aqui agora. Vai ter nos meus stories hoje, antes do meio-dia, um link para você entrar no grupo de WhatsApp, para você assistir todas as lives. Nós estamos hoje na 33ª live. Para você assistir todas as lives que já aconteceram, você pegar os resumos das lives, os mapas mentais, assista toda a jornada, assista. Talvez seja o treinamento de Deus mais poderoso que você podia viver nos últimos tempos. São 40 dias que não tem como eu e você sermos trabalhados pela palavra de Deus e não nos tornarmos alguém melhores, tá bom? Te amo. Vou treinar. Beijo. Que bom ter você aqui comigo. Parabéns por decidir embarcar nessa jornada de transformação. Ao longo de 40 dias eu vou segurar na sua mão e conduzir você por uma jornada de reflexões sobre a palavra de Deus, com orações diárias, exercícios para te trazer consciência sobre cada situação que você tem vivido hoje na sua vida e que tem te impedido de ser quem você nasceu para ser. Nós vamos mergulhar juntos em águas mais profundas, que te levarão a um novo nível de intimidade com o teu Deus, um nível que você ainda não experimentou. Eu quero te dizer que sempre tem algo a mais para acessar. Deus tem promessas lindas sobre a sua vida, mas não tem como você acessar, não tem como você viver o seu propósito sem viver uma jornada, sem viver a transformação de dentro para fora. Então, com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade, eu quero que você responda. Será que hoje você é realmente a pessoa plena, que tem uma vida abundante e feliz? Ou será que apenas você vem realizando um monte de tarefas, um monte de obrigações, uma rotina exaustiva, sem ter nenhuma clareza de quem Deus te fez para ser, muito menos com a vida que você nasceu para viver? Essa pressão que todos nós somos submetidos nesse estilo de vida, ele desgasta. Eu sei bem direitinho porque eu aprendi ao longo da minha vida que para eu ser amada, para eu ser importante, para eu me sentir pertencente ao meio que eu queria pertencer, eu precisava fazer muito e fazer coisas muito bem feitas. E nós sentimos o peso das expectativas alheias e o que é ainda pior, mais duro, das expectativas que nós mesmos criamos sobre nós por nós não entendermos qual é o nosso verdadeiro valor. E no meio desse caos, muitas vezes nós nos anulamos, nós deixamos de lado e nos desconectamos completamente da nossa essência, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Vivemos um piloto automático, onde nós não sabemos mais quem nós nascemos para ser, muito menos aquilo de Deus que nós carregamos. Então eu quero te convidar a trilhar um caminho diferente desse caos do mundo. Eu quero te convidar a viver uma jornada de acesso à plenitude prometida por Deus. Não são apenas 40 dias de lives. É um estilo de vida que você vai começar a partir de hoje e vai levar para sempre. E o segredo para alcançar essa plenitude, é que você conquiste o equilíbrio nas 3 áreas que compõem a sua existência. Você é um ser espiritual. Você tem uma alma, razão e emoção e você habita no corpo.
E só quando você for capaz de criar um estilo de vida onde você tem um espírito forte, uma mente sarada, curada, forte, treinada, capacitada e um corpo preparado para sustentar a jornada e cumprir a missão, você acessa essa plenitude. E é exatamente isso que nós vamos viver na Conferência de Mulheres Plenitude. Espírito, alma e corpo. 7.000 mulheres reunidas, decididas a viver uma jornada, a trilhar um caminho onde elas vão de verdade se tornar quem elas nasceram para ser. Serão 12 horas intensas e transformadoras de uma imersão presencial. Então prepare o seu coração, porque no dia 29 de junho de 2024, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nós veremos os céus abertos naquele lugar. E de uma forma sobrenatural, todas nós seremos inundadas de uma presença de Deus, de um conteúdo forte e de orientação de pessoas que têm autoridade no espírito, na alma e no corpo. Será um ajuntamento de mulheres que juntas vão de verdade despertar a sua verdadeira identidade e viver um alinhamento para que elas pisem nas promessas do Senhor, para que elas entrem numa jornada onde todos os dias vão se tornar as mulheres sábias que Deus planejou para elas e vão experimentar o privilégio daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, eu te vejo lá. Eu te vejo na Conferência Plenitude, Corpo, Alma e Espírito. Os ingressos, eles já, por incrível que pareça, os ingressos já estão esgotando. Corre, escolhe o teu lugar, entra numa das caravanas que estão vindo de todos os lugares do Brasil e de outros países da Europa e dos Estados Unidos. Vem viver esse dia que vai marcar a história da vida dessas 7.000 mulheres. Você faz parte disso. Eu ganhei infinitamente mais do que eu esperava. Eu acho que é fundamental para você conseguir arrepender das coisas que você não estava vendo prosperar na sua vida e você sofrer de fato uma transformação. Pelas dinâmicas que são feitas, você consegue destravar e consegue acessar conteúdos preciosos e de uma maneira muito rápida. Isso foi legal. Mas recentemente a gente perdeu a nossa filha. Então eu vim para esse treinamento em busca de cura e essa ferramenta, por último, que a Camila fez, ela realmente eu sinto que me curou. Realmente eu tenho encontrado as respostas que eu procurava. Foi muito bom. Eu tava assim achando, já fiz método CIS, já fiz outras coisas. Então vim aqui assim com uma expectativa alta, mas achando que eu já soubesse um pouco. Mas aí eu vi que eu preciso ainda reconstruir bastante coisa, tirar bastante coisas. E a gente entende que tratar dá para tratar. A minha experiência foi a mais impactante. Ouvir ela contando, ouvir ela falando, leva a gente realmente a um nível de consciência que eu acho que quando a gente lê sozinha, a gente não consegue se entregar tanto quanto aqui. Eu sempre achei que eu tinha uma busca incessante de algo que me faltava, que precisava me completar. E aqui eu tive clareza do que era, aqui eu tracei um propósito, eu tracei um plano de ação para colocar isso em prática e já sair leve, porque a gente começa dando o primeiro passo, que é organizar as atitudes, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Cada dia que eu a ouço e ela passa na minha vida, eu me sinto muito, muito transformada. Hoje eu consigo ter intimidade com Deus, que é o que eu mais busco hoje, que ela me trouxe, e dentro da minha família. Vim com a expectativa, superou todas as minhas expectativas. Hoje eu descobri minha real identidade e aí eu saio daqui renovada e que a galera venha e participa, porque é transformador. Muda mesmo a vida da gente e a gente sai transformado. E foi extraordinário, porque mudou chaves na minha cabeça, eu consegui liberar perdão sobre a vida de muita gente e me perdoar também. Então foi muito bom, foi libertador pra mim. A experiência hoje foi transcendental, assim, foi fantástica e incrível. Todas as ferramentas foram transformadoras. Está sendo uma experiência maravilhosa, transformadora, de conexão comigo mesma, com essa identidade, né, que a gente perde e aqui a gente acaba resgatando e descobrindo, redescobrindo. Então está sendo uma experiência muito maravilhosa.